Há sonhos que nos chamam baixinho, como um sussurro, e se em vez de os ignorarmos, lhes dessemos atenção. Bem-vinda, bem-vindo ao Licença para Sonhar, o podcast do Projeto Mensana que te desafia a dizer sim aos teus sonhos, tornar-te mestre de ti e abraçar a missão de ser a mudança que queres ver no mundo. Eu sou a Irene. Eu sou a Natasha. Eu sou a Maria Jesus. Eu sou a Solange. Somos amigas de longa data e profissionais de desenvolvimento humano. Esperamos que nas nossas conversas encontres inspiração e ferramentas para crescer, agir e deixar a tua marca. Partilha esta aventura connosco. Aceitas a missão? Olá, cá estamos para mais um episódio especial do Licença para Sonhar. Hoje voltamos a abrir as portas do programa Diz Sim aos Teus Sonhos, Imersão e Plano de Ação, cuja próxima edição inicia no mês de outubro, estando as inscrições já abertas. Hoje contamos com a presença da Natasha, criadora e facilitadora do programa, e da nossa querida Ana Teresa Vieira, aluna da primeira edição do Diz Sim aos Teus Sonhos, que nos traz o seu testemunho pessoal. Vamos a isso? Para enquadrar as nossas conversas de hoje, trazemos-te um pequeno excerto de uma mensagem que a Natasha partilha logo no início do programa com os nossos alunos. Natasha, queres fazer as honras? Sonhar é mais do que um direito, é um imperativo. São os nossos sonhos e a nossa vontade de os realizar o que nos impulsiona a crescer como pessoas e a evoluir enquanto espécie. Steve Jobs dizia: cada sonho que deixamos para trás é uma parte do nosso futuro que deixa de existir. Os nossos sonhos fazem a ponte entre o nosso subconsciente e o nosso consciente, transportando informações muito importantes sobre quem somos, os nossos valores essenciais, os nossos anseios mais profundos, a pessoa que queremos ser, o potencial que temos por explorar. São como uma chave que nos dá acesso a um processo de transformação inigualável, codificado exclusivamente para cada um de nós. Obrigada, Natasha. Estas tuas palavras e a reflexão que nos convidam a fazer constituem mesmo um belíssimo ponto de partida para esta extraordinária viagem. Sim, Ju, e sublinho a palavra extraordinária. Convido quem nos ouve a imaginar o que é acordar sempre com energia, vitalidade, entusiasmo, porque sabe que vai viver nos seus termos, à sua maneira, como cantava o Frank Sinatra naquela que é uma das minhas canções farol. É para esse patamar de qualidade de vida que caminha cada um dos participantes do Diz Sim aos Teus Sonhos. O que há 3 anos atrás era um conceito dentro da minha cabeça concretizou-se com resultados incríveis nas vidas dos nossos alunos e também já com impacto social. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer bem o programa, como apresentarias de forma muito sintética o Diz Sim aos Teus Sonhos? O Diz Sim aos Teus Sonhos é um caminho estruturado através do qual ajudamos pessoas com sentido de propósito a transitar de uma vida que não os preenche para uma vida alinhada com os seus valores, os seus sonhos, os seus projetos mais especiais, para que possam atingir níveis superiores de realização e bem-estar. E isto mesmo que, num primeiro momento, acreditem que não dispõem de tempo, de recursos ou de apoio adequado para fazerem essa transição. Na verdade, é para isso que nós aqui estamos. Metodologicamente, o programa integra mentoria em grupo, coaching individual, um círculo de partilha seguro e respeitador, práticas artísticas, desafios e, claro está, acompanhamento contínuo. É importante frisar, não se trata de um pacote fechado. É um espaço vivo em que as propostas respondem de forma concreta aos desafios dos participantes. Quem quiser conhecer mais sobre o Diz Sim aos Teus Sonhos, pode visitar o nosso site www.mensana.pt e, claro está, ouvir os episódios 5 e 6 do Licença para Sonhar, dedicados ao mesmo e que incluem testemunhos de participantes da primeira edição. Como vamos ter hoje também connosco a Ana Teresa. Olá, Ana Teresa. Olá, Natasha. Olá, Ju.
Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, a estas nossas conversas sobre desenvolvimento pessoal e mestria humana. Nós tivemos o gosto de ter a tua participação na primeira edição do Diz Sim aos Teus Sonhos. E eu gostava de te fazer uma primeira pergunta, que é: o que é que te fez dizer sim a esta proposta que eu te trouxe já há 2 anos? O que é que me fez dizer sim? Estava numa fase de transição, ou a preparar uma transição. Estava um pouco perdida no meu percurso e nos meus objetivos, e sentia que necessitava de ajuda, e percebi que seria ajuda externa, e então decidi aceitar o desafio e embarcar na nossa primeira aventura juntas, nós e o grupo. Foi muito bom ter-te no grupo. Nós costumávamos dizer que tu eras a nossa Benjamina, a mais jovem participante, e trouxeste a energia da ação ligada a muita reflexão. Tu tens uma capacidade de autoanálise levada às vezes até ao extremo. Tu és uma pessoa muito consciente. E a partir desse nível de consciência, o que é que sentiste que o programa te trouxe? Essencialmente, mais entre outros benefícios, claro, essencialmente mais clareza e mais tranquilidade. Ou seja, essa autoanálise levada ao extremo, mas de uma forma mais saudável, mais, diria, contemplativa, menos crítica, mais humana comigo própria. Mais compassiva, não foi, Ana? Tu desenvolveste de uma forma muito bonita esse novo olhar sobre ti própria, não é? Eu sempre senti que tu tens noção do teu potencial. Tens noção daquilo que és capaz de ser e és capaz de fazer. Mas perante uma grande exigência, às vezes parecia que tudo estava muito longe. E o que é que aconteceu com a Ana? Resolveu primeiro perceber para onde queria ir, encontraste aquele teu sentido de direção e aprendeste a dar pequenos passos nessa direção. Sim. A não ter que fazer tudo imediatamente e ter resultados imediatos, não é? Que às tantas te assoberbavam. Mas foste fazendo passinho a passinho. Queres nos falar um bocadinho dessa tua nova forma de abraçar os teus desafios? Sim, quero. Algo que eu fui aprendendo e desenvolvendo ao longo do percurso. Quando eu falo percurso, falo não é, do percurso dos 2 programas, na realidade. Aprender a olhar o simples como igualmente eficaz. Ou seja, eu percebi que, apesar de não ter essa percepção anteriormente, eu procurava ou tinha tendência a procurar, se calhar, experiências mais, como eu costumo dizer, tchanã, que causassem um forte impacto ou que tivessem um resultado tchanã. E a uma dada altura da minha vida fui começando a perceber que nunca eu estava satisfeita com o resultado tchanã. Se tiver desprovido de resultado interno, não é? De transformação interna, é só mais um número, é só mais um resultado. E o percurso do programa mostrou-me que, mesmo o que é simples, o que é subtil, o que é delicado, o que é tranquilo, pode ser até mais transformador do que a expectativa ou a ânsia do tchanã. Então foi uma ótima aprendizagem. Ou melhor, não é uma aprendizagem, foi uma descoberta na realidade, porque a aprendizagem continuo a fazê-la, não é? Foi uma descoberta, essencialmente, para mim própria e para lugares interiores que eu não conhecia também. Ou seja, quer ao nível das capacidades, quer ao nível até da forma de pensar, ou seja, a forma como eu hoje em dia projeto um percurso, ou por exemplo, a forma como eu projeto um objetivo e o percurso até esse objetivo, tem mais tempo. Há menos pressa. Eu sou uma pessoa de detalhes, mas eu atribuo-lhes menos peso. E aprendi a olhar para outros detalhes mais subtis
e que fazem muita diferença, não é? Não, se calhar não tanto na parte do resultado, mas na forma como eu vivo o processo ou o percurso e como é que eu o aprecio, como é que eu o valorizo, como é que eu o vou experienciando, no fundo. Vais desfrutando mais do processo, do caminho, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Sim. As aprendizagens são valorizadas de uma forma diferente. Eu ia pegar aqui numa frase que tu usaste antes de estarmos a gravar, em que dizias: eu sou uma pessoa que a Mensana ajudou a transformar. De alguma maneira já nos estás a explicar como é que isso aconteceu, mas em relação ao programa em concreto, há algum momento ou momentos que são transformadores que possas partilhar connosco? Sim, existem alguns momentos que foram transformadores. Houve vários momentos, na verdade. Primeiro eu gostaria de salientar que a presença do grupo e a energia do grupo, as personalidades do grupo foram preponderantes para tudo aquilo que eu vivi. Nós não nos conhecíamos, ou pelo menos algumas de nós não nos conhecíamos. Éramos tão diferentes e ao mesmo tempo tão complementares. E em alguns momentos, ou em vários momentos, o nível de apoio, o nível de companheirismo, o impacto da partilha, algumas práticas que nós fizemos, quer online, quer presencial, porque aqui nós tivemos 2 momentos em que tínhamos mais presentes as vivências online e outro mais presentes as vivências presenciais, não é? Vivi momentos impactantes e transformadores das duas formas, seja ao nível das práticas que nós executávamos em grupo, não é? Da sinergia que criávamos, ou que criámos, por exemplo, eu recordo-me, e vou agora só mencionar um, porque acho que é pertinente para o caso. Nós fizemos uma pintura em grupo, não é inusitada, porque ela não era inusitada, não, ela estava na proposta. A forma como nós pintamos, a energia que nós colocamos, a sinergia que nós criamos em torno daquela pintura, eu acho que posso mesmo falar por todas nós no grupo, foi completamente reveladora e transformadora para o grupo, pelo grupo, com o grupo. E esse foi um dos momentos que eu senti uma união de propósitos, dos propósitos individuais de todas nós, mas que ao fim e ao cabo, ou no fundo, contribuem para o mesmo propósito maior. Apesar das nossas propostas individuais ou da forma como nós chegámos ao programa ter sido em separado, a união e a sinergia que nós criamos foi incrível. É tudo o que eu posso dizer e sou muito grata por todas as pessoas que participaram. Nós fizemos os 2 programas juntas, o mesmo grupo, portanto há uma evolução incrível em cada uma de nós, na forma como nós chegámos ao programa, em todas as atividades que nós fomos desenvolvendo, nos períodos ou nos momentos em que cada uma de nós precisou de mais auxílio, porque todas nós passámos momentos específicos ao longo do programa em que precisámos de mais colo ou de mais amparo. E foi incrível a forma como todas nós conseguimos articular-nos, não é? Para segurar e amparar e continuar com o grupo, com a energia do grupo, sem nos distanciarmos dos nossos próprios objetivos individuais. E isso é incrível. Essa componente do grupo é muito marcante, não é? É muito. Mas há também no programa uma componente individual, não há? Sim. Sim. Queres-nos falar um bocadinho também desse processo de coaching pessoal, como é que decorre e que importância é que teve para ti? É curioso porque a Natasha é a pessoa que eu conheço, eu vou dizer utiliza, na falta de melhor termo, mas que utiliza o coaching da forma mais humana que eu vivenciei até agora. E em todas as sessões que nós fizemos, a forma como a sessão foi articulada, a forma como ela consegue chegar até nós, às nossas necessidades, ou a mim, no caso, porque falo por mim, essencialmente contribuíram. E há 2 pontos essenciais que eu considero que foi um enorme contributo, as sessões individuais. Uma delas foi a clareza no propósito, porque foi algo
que eu demorei algum tempo até conseguir ter clareza ou ficar mais consolidada essa visão para mim. E eu recordo-me perfeitamente numa das sessões de coaching em que esse propósito ficou muito mais claro e está muito presente ainda a vivência dessa sessão, já há passado não sei quanto tempo, se calhar 2 anos, talvez, quase. A vivência dessa sessão foi extremamente importante para mim e marcante também. Houve uma outra sessão que eu destaco também com bastante impacto. Foi trazer à luz aquilo que eu comecei por falar no início da nossa conversa. A parte da autocompaixão, da compassividade comigo. Houve uma das sessões que foi presencial, recordo-me, e que foi muito clara a necessidade dessa prática comigo própria. E uma das componentes que ficou clara nessa sessão era algo que eu já vinha trabalhando ao longo da minha vida, mas ganhou uma proporção diferente, essa clareza. Foi a necessidade de descansar e de parar e de abrandar. E isto parece muito pouco quando estamos a falar de um programa, não é, de transformação pessoal, mas por experiência própria eu falo, pode ter muito mais impacto na forma como nós vivemos o próprio percurso e no pós, não é? Porque o percurso, nós terminamos o percurso, a nossa vida seguiu e todo este ensinamento, toda esta experiência vem connosco. E é algo que eu continuo a ter muito presente nas alturas ou nos momentos em que eu entro no meu ritmo mais acelerado, porque há uma tendência, não é? Essa tendência continua a existir. Mas também há muito mais aquela vozinha suave que me diz: calma, vamos continuar a entrar naquele ritmo, vamos voltar àquele ritmo tranquilo, vamos se calhar parar, porque é uma paragem estratégica, e a forma como eu retomo novamente as minhas atividades ou os meus objetivos, não é os meus objetivos, é a execução, é diferente, tem mais qualidade, quer interna, quer na manifestação do que eu executo, né? Porque eu parei. E eu ganhei esta consciência numa sessão de coaching, porque na teoria isto para mim fazia sentido, mas a verdade é que eu não a praticava. Ana, quer dizer então que os efeitos, sentes que os efeitos perduram, não é aquela formação do programa, não é? Sim. Que se faz no momento e fica-se alerta no momento e depois esquece. Não, de todo. Não esquece. Não esquece. Seguramente. Quem era a Ana antes, ou o que é que fazia a Ana antes e o que é que faz a Ana depois do programa? Houve alguma inovação, alguma transformação em termos da tua atividade, por exemplo? Algum projeto, algum sonho? Sim. Uma realidade? Sim. Então, quem era a Ana antes? A Ana era uma pessoa que estava em pausa dela própria e estava a viver quase em piloto automático há já algum tempo. Isto, estamos a falar do ponto de vista mesmo profissional, ou seja, profissional, pessoal também, mas essencialmente profissional. E estava a necessitar muito de fazer uma transição. Vários níveis, quer do ponto de vista da atividade, quer dos ambientes onde eu circulava e onde eu estava naquele momento. Essa era a Ana antes. Muito tensa, muito estressada, muito revoltada, muito infeliz, muito em baixo, diria até. Hoje, quem é a Ana pós-programa? Eu resgatei, vamos dizer assim, um projeto que eu havia iniciado em 2021, numa fase completamente diferente da minha vida, com um propósito diferente daquele que tenho hoje, ou melhor, não tão diferente assim, mas o propósito continua a ser o meu, não é? De ajudar pessoas, de trabalhar com pessoas, de simplesmente ganhou outros contornos, ou seja, tem mais presente a maturidade que eu adquiri ao longo, que eu desenvolvi ao longo destes anos, tem muito do contributo de tudo aquilo que eu trouxe do programa, muito mesmo. Resumidamente, ou tornar isto de forma mais clara, eu trabalho com terapias, ou seja, eu sou terapeuta de massagem, trabalho com orientação pessoal através de oráculos e da astrologia. Essencialmente é o meu trabalho neste momento.
que é completamente distinto daquele que eu fazia, porque não estava sequer nesse momento a trabalhar, estava parada nessa área terapêutica, e pude voltar a esse projeto, ou resgatar esse projeto, desenvolvê-lo, amadurecê-lo, trazer-lhe mais clareza e, acima de tudo, não só as ferramentas internas, mas resgatar algumas das ferramentas externas que eu acreditava já não ser capaz de as usar. Ju, deixa-me só dizer aqui que o que eu senti muito no teu processo, Ana, foi um contínuo de integração. Sim. Tu tinhas muitas dúvidas sobre quais seriam os caminhos, não é? Porque tu és uma mulher multipotencial e tens vários interesses, tens várias competências, tens vários talentos. E o que eu vi acontecer neste percurso também foi esta integração que foste fazendo destes vários mundos. Sim. E a Arcana, que é o teu projeto agora, tem muito, eu tenho acompanhado a tua comunicação para o mundo e tem muito desta Ana plenipotencial. Sim. Que vai buscar as tuas competências, principalmente com o foco no cuidado ao outro. E a palavra cuidado sempre esteve muito presente no teu trabalho. Cuidar do outro. Eu como cuidadora do outro. E foste criando a tua forma de cuidar. Tua, da Ana. Específica. É verdade. Não é? Sim. Criaste uma nova forma de cuidar que é a tua. Sim. Trazendo os vários dons, os teus vários talentos. Então aproveita este momento para te dar os parabéns. Acho que ficamos todos muito curiosos e queremos de certeza conhecer melhor esse projeto Arcana. Vamos ter que marcar aí qualquer coisa para a frente, Ana, para voltarmos a falar. Está bem? Sim. Oh, Ana, já agora, se quiseres dizer onde é que as pessoas te podem encontrar a nível do teu projeto, um site ou no Instagram, o que é que aconselhas como caminho para chegar a ti? Se calhar o site. O site da Arcana é www.arcanaoraculo.com, ou seja, todos os contactos estão lá, o acesso às redes sociais também, todo o meu trabalho ou a apresentação do meu trabalho está lá, bem como alguns textos que eu vou escrevendo na parte do blog, que ainda está, essa parte sim está em desenvolvimento, mas pronto, vamos fazendo o caminho. Pode ser encontrado no meu site, sim, no site da Arcana. Boa. Tu tens uma imagem espetacular do programa. Tu disseste que o programa são como luzes de pirilampo numa noite de verão. Queres-nos explicar o que é que isto significa? Sim, quero. Porque é que eu senti, eu percebi essa imagem? Porque é exatamente isso, ou seja, falando da minha experiência, eu estava às escuras. E o que eu senti, olhando, e o que eu percebo olhando para trás, de todo o percurso do programa, é a forma tranquila, serena, delicada. Algo que a Natasha traz muito presente no seu trabalho é respeito pelo tempo e pelo espaço de cada uma de nós, sem em momento algum sentirmos que estamos à deriva ou abandonadas. E essa delicadeza das luzes dos pirilampos quando nós estamos às escuras, que nos faz olhar para nós de uma forma completamente diferente. Não é um holofote. É uma luz natural e é uma luz delicada. Que excelente imagem. Obrigada, Ana. Isso é mesmo maravilhoso. Natasha, queres comentar alguma coisa também, acrescentar? Ou a própria Ana? Ana, queres trazer mais alguma coisa à nossa conversa, ao nosso espaço? Só quero agradecer tudo. O percurso, ao grupo, às meninas do grupo, à Mensana. Agradecer por esta conversa e por todo o percurso e por tudo o que temos vivido até aqui. Olha, eu quero-te agradecer a tua confiança de teres dito sim ao programa quando ainda estava a começar a nascer. Portanto, fizeste parte do grupo
que co-criou este programa comigo também. Ele foi sendo criado convosco e muito em resposta às vossas necessidades, às exigências que vocês tinham na vossa vida. E queria também dizer que é um enorme orgulho ver estes vossos passos e ver os teus passos e saber que a Mensana contribuiu também para estes projetos maravilhosos que estão a transformar o mundo, estão a tocar outras pessoas, e eu acredito mesmo muito, e nós acreditamos muito na equipa Mensana, que este nosso trabalho é uma sementeira. O trabalho que fazemos aqui é semear. Nós utilizamos muito esta metáfora do jardineiro e da natureza. Faz-nos muito sentido, e eu acho que faz-nos sentido a todas. E é muito bonito ver estas flores já aparecerem nos vossos jardins. E que são jardins que não são feitos apenas para vosso usufruto, são jardins que são feitos, são criados com muito amor para partilhar com outras pessoas. E nos momentos que correm, a saber que há pessoas no mundo a semear amor, a semear cuidado, a semear paz, é o melhor presente que a Mensana e para a equipa Mensana, para nós, para mim, que podemos receber. Portanto, Ana, muito obrigada por fazeres parte deste movimento transformador e continuamos a caminhar juntas. Sim, obrigada. Hoje abrimos-te a porta de um espaço onde os sonhos ganham raízes e asas. Não se trata apenas de ideias bonitas, mas de possibilidades concretas de transformação. Ouvimos falar de coragem, escuta, presença e sobre o poder de sermos vistos e acompanhados com verdade. O Diz Sim aos Teus Sonhos não é um curso, é uma travessia. Um lugar onde o corpo, o sentir, a criatividade e a estrutura se encontram para dar forma ao que vive em ti. Talvez calado há demasiado tempo. Se há algo dentro de ti que vibra com estas palavras, escuta. Pode ser o teu sonho a chamar por ti. E pode ser agora. Na descrição do episódio tens uma ligação à página onde podes saber mais e inscrever-te. Obrigada por estares connosco e até ao próximo episódio de Licença para Sonhar. Estamos gratas por nos teres acompanhado nesta prazerosa conversa. Cabe-te agora dar espaço, foco e vida aos teus sonhos. E lembra-te, podes mesmo ser a mudança que queres ver no mundo. Se desejares um apoio mais personalizado, contacta-nos. Um abraço pleno de confiança e até ao próximo episódio de Licença para Sonhar.